Oi, nesse vídeo eu vou comentar com você as resoluções dos quizzes das videoaulas da semana 1 da disciplina de algoritmos e programação de computadores. Então, vamos aqui à primeira questão, que é sobre o algoritmo aqui de fazer café. Esse algoritmo, essa questão, na verdade, ela é referente à videoaula 1 de noção de algoritmos e diz que você tem que fazer um algoritmo sobre como fazer café usando água, café em pó, uma garrafa térmica e um coador de café. Veja a solução apresentada por um colega em português coloquial. Escolha a alternativa correta que descreva as características desse algoritmo. Então, a primeira coisa que a gente olha, batendo o olho aí nesses comandos desse algoritmo, escrito aí em português coloquial, português simples, é que ele tem 3 linhas e, segundo as nossas regras de algoritmos, é interessante que a gente diga que o algoritmo iniciou e finalizou explicitamente. É claro que isso daqui não é uma regra seguida, eu vou ser bem sincero, isso daqui não tem que ser assim de verdade, né? Mas aqui, segundo o que foi passado, o que foi abordado, né? Se cobra que coloque o início e o fim do algoritmo. Eu não concordo com isso, que isso tem que ser necessariamente assim, mas é o que está sendo abordado aqui na disciplina, então a gente tem que seguir as regras do jogo. Então, a primeira coisa é que o algoritmo não tem uma marcação de fim, né? Isso ficaria explícito quando você tem a última linha, né? A última linha já marca o fim do algoritmo, assim como a primeira linha já marca o início. Então, mas de qualquer forma, aqui é como eu disse, a gente tem que seguir as regras aqui do que está sendo ensinado, e então aqui o início tem, então ok, temos o início aqui, mas não temos um fim. Então isso já é um problema. Segunda coisa é que a gente tem as descrições aqui, né, do que o algoritmo deveria ter. Então a gente sabe que a gente precisa de água, do café em pó, da garrafa térmica e do coador de café. Aqui só está falando para você colocar o café e colocar a água. Não está falando aí o que você faz com o coador de café, nem com a garrafa térmica. É claro que isso vai ser óbvio aqui para a gente, mas lembrando que a ideia do algoritmo é explicar uma coisa passo a passo, né? Assumindo que você não sabe como fazer aquilo. Então, só colocar café e colocar água está muito vago, está faltando muita informação, né? Tá faltando falar, por exemplo, que você tem que colocar água no fogo, colocar numa caneca de alumínio, né? Ou de algum material que possa ir no fogo, claro. Fazer o café ferver, colocar geralmente tem gente, a maioria das pessoas acho que coloca o coador, né? E depois coloca o pó do café e depois põe a água fervendo. E do jeito que o algoritmo tá aqui, dá a entender que é para colocar o café e a água tudo junto, né? Se for assim, tudo bem, mas tem gente que não faz assim. Então tá faltando especificar um monte de coisas aqui. Então, não podemos dizer que o algoritmo está correto, o que já invalida aqui B, C e D, né? O algoritmo está incorreto? Bom, está incorreto porque está faltando coisas, né? Então ele está incompleto. E está escrito aqui que ele não precisa ter a indicação de início do algoritmo. Como eu disse, né? Aqui para os fins dos nossos estudos, o que é dito é que você precisa explicitamente marcar o início e o fim do algoritmo com uma instrução específica. Vocês vão ver que muitos algoritmos, na verdade, nem tem isso, porque isso realmente não é tão importante assim, né? Até porque, como eu já disse em outros vídeos, nem sempre você vai ter essa descrição padrãozinha de algoritmos. É muito comum você ter uma grande flexibilidade quando a gente está tratando de algoritmos em termos de como a pessoa vai escrever, porque o importante é você se fazer entendido em relação ao que deve ser feito, né? E aí o como exatamente é o que você vai fazer na sua implementação, né, no seu programa ou quando você for executar aquele algoritmo de alguma forma. O importante é que fique claro como aquilo vai ser feito, né, qual é o passo a passo, e aí depois você executa aquilo de alguma forma. Então, esse algoritmo aqui, segundo a disciplina, né, ele precisa sim ter a indicação de início do algoritmo, então isso aqui está incorreto. E aí ficamos com a alternativa A, porque o algoritmo está mesmo incompleto e ele precisa ter a declaração de fim do algoritmo e
principalmente ser refinado. Os 2 passos indicados ainda são muito genéricos, e realmente são. Tá faltando bastante informação aqui para a gente saber como de fato conseguir fazer o café aqui. E esse algoritmo não é suficiente, ele realmente está incompleto. Então, alternativa A aqui no meu caso. Depois a gente vai para a segunda questão, que é a questão sobre fluxogramas. Considere o seguinte fluxograma que deve determinar se um número é par ou não. O usuário pode entrar vários números, não tem mínimo nem máximo de números, e aí a ideia aqui é indicar a alternativa que descreve corretamente o funcionamento desse algoritmo. Como a gente está vendo aqui, o que acontece é que esse algoritmo é representado por esse fluxograma. Ele realmente faz isso, ele pergunta quantos números você quer digitar. Porque perceba que você começando o algoritmo, você quer digitar um número, está sendo perguntado aqui. Se sim, você vai ter todo esse processo. E perceba que aqui, depois de determinar se o número é par ou não, ele volta sempre aqui para o começo. Então, toda vez que você vai digitando sim, você cai nesse loop aqui, ó. Você cai nesse laço. E fica repetindo isso daqui quantas vezes a pessoa quiser digitar um número. A hora que ela falar não, você simplesmente desce aqui e cai para o fim aqui do programa, tá? Então, a gente vai conseguir digitar quantos números a gente quiser. Depois que eu disser que sim, eu quero digitar um número, eu vou ler esse número e aí eu vou calcular aqui o módulo dele, porque eu estou fazendo aqui R recebe N módulo 2. Aqui ele está recebendo, né, com igual só, né, que é a atribuição aqui. E ele está fazendo a atribuição igual a comparação com zero, né, aqui embaixo. Aqui embaixo você está vendo que ele faz R igual a zero. Mas lembrando que esse módulo aqui, esse operador de porcentagem, ele calcula o resto da divisão inteira. Então, você dividindo o número por 2, no caso aqui, esse n dividido por 2, a gente não se preocupa com o resultado da divisão, e sim com o resultado do resto da divisão. E quando você dividir um número por 2, você pode fazer o teste aí, não importa por quantos números você tente dividir, ou qualquer número que seja, sempre vai sobrar 2 restos possíveis, que é o resto 0 ou o resto 1. Quando o resto é 0, a gente sabe que é um número par. Quando o resto é diferente de 0, ou seja, é 1, no caso, o número é ímpar. Então, por isso que aqui, logo em seguida, o algoritmo faz mais outro teste. Fazendo o n módulo 2 e aguardando isso no R, se o R for 0, ou seja, o número que você digitou dividiu por 2 e não sobrou nada de resto, quer dizer que ele é um número par. Então, se sim, ele escreve aqui que é um número par, e se não, o único resto que pode sobrar, como eu disse, quando o módulo é 2, é 1. Né? Se não sobra resto 0, só sobra resto 1, não tem outra possibilidade. E quando sobrar resto 1 é número ímpar. Sendo ímpar ou par, o que acontece? O algoritmo volta ali para o começo e pede para o usuário falar se ele quer digitar mais um número ou não. E aí, se ele digitar que não, a gente desce aqui no fim e termina o algoritmo. Então, de forma simplificada, é assim que o algoritmo vai funcionar. Olhando então para as alternativas. Esse algoritmo, ele realiza o cálculo de n módulo 2, que dá como resultado o módulo da divisão. Se o resultado é igual a 0, significa que o número par e escreve número par. Então, até aqui tudo bem. Caso contrário, o algoritmo escreve número ímpar. O algoritmo, isso então é verdade, né? Se for resto 0, como eu disse, significa que é par e ele vai reescrever realmente que o número é par. Caso contrário, só pode ser ímpar e ele escreve que é ímpar. O algoritmo usa uma instrução de enquanto quer digitar um número S ou N, e aí quando o usuário digita sim, ou S, né, no caso aqui, o algoritmo volta para o enquanto. Quando o usuário digitar N, então ele finaliza o programa. O que acontece aqui? A gente tem de fato o enquanto aqui? Tem, porque como eu já expliquei em atividades avaliativas, a gente sabe que esse símbolo aqui ele é um símbolo de decisão, só que essencialmente um laço de repetição envolve uma escolha, envolve uma condição que ela é avaliada repetidas vezes. Então, isso daqui, embora esse símbolo
e esses símbolos sejam exatamente os mesmos, eles estão assumindo papéis diferentes aqui nesse algoritmo. Esse símbolo, ele representa uma condição, tudo bem, só que ele está aqui controlando um laço, um enquanto, porque enquanto o usuário digitar sim, eu fico rodando aqui nesse loop indefinidamente até uma hora que o usuário cansa e fala não, e aí a gente sai do loop. Então, realmente, a gente tem um enquanto aqui. Né? Então, aqui realmente aí no laço sim ou não, a gente tem um enquanto. Então, essa aqui é a alternativa correta realmente, né? Tudo que está afirmando-se aqui está realmente de acordo com o algoritmo. A B diz que esse algoritmo deveria realizar o cálculo dividindo o número digitado pelo número 2. Nesse caso, não é usado o operador de divisão. Por esse motivo, o algoritmo não funciona corretamente. Aqui a gente não está usando o operador de divisão, e a gente não está fazendo realmente divisão, a gente está calculando o módulo. A gente não está interessado no resultado da divisão, e sim no resultado do resto da divisão. Então isso daqui está incorreto. C. Esse algoritmo tem uma condicional R igual a 0, que não permite decidir se o número é par ou não. Que está totalmente incorreto, porque isso aqui é justamente o que a gente faz para decidir se o algoritmo está lidando atualmente com um número par ou não. Porque se o resto for 0, sim, né, for 0, igual a 0, a gente entra aqui. Senão a gente entra aqui. E é justamente essa lógica que a gente usa para definir se o número é par ou ímpar. Então, a C aqui já está errada. D. Esse algoritmo inicia com uma condicional. Quer digitar um número sim ou não. Quando o usuário digitar sim, ele realiza os cálculos para saber se o número é par ou ímpar. Né? Ele realmente, depois que o usuário digita sim, né, o S, ele começa a fazer o cálculo para saber se o número é par ou ímpar. Depois de imprimir o resultado, o algoritmo deveria finalizar a execução no comando fim. Então, o que está errado é isso daqui. Ó. A gente não tem ali, no quer digitar S ou N, uma condicional. No sentido de que a gente não tem uma decisão, e sim uma repetição. A gente até tem a decisão se você, do ponto de vista de quem está executando o programa, vai continuar ou não executando. Mas isso é uma repetição, porque você não vai escolher uma vez só se você quer fazer ou não a avaliação de um número é par ou ímpar. Você vai escolher quantas vezes você quiser. Então isso não é condição, é repetição. Tá? Embora o símbolo ali do fluxograma seja o mesmo. Tá? Então, D também incorreta. A E diz que este algoritmo decide se um determinado número é par ou não. No algoritmo, falta uma operação que determine o resto da divisão para poder saber se o número é par ou ímpar. Não falta essa operação que determina o resto da divisão, porque ela está presente justamente aqui. Ó. Esse N, módulo 2, é justamente o operador do resto da divisão, o operador do módulo, né, que é justamente o que ajuda a gente a saber se o número é par ou ímpar. Então, o algoritmo usa uma condicional, quer digitar um S ou N, e aí quando o usuário digitar N, ele finaliza o programa. Bom, realmente aqui a gente tem uma instrução condicional, mas como eu disse, ela assume o papel de repetição aqui nesse caso. Mas, de qualquer forma, está afirmando aqui que a gente não tem uma operação, né, que determine o resto da divisão. Então, incorreta também. Ficamos com a alternativa A como a correta para essa questão. E aí, a gente vai aqui para essa questão, que é a questão referente à videoaula 3, que é sobre o Python especificamente. Então, considere que você está trabalhando com o interpretador Python e você tem 3 opções de teste. Para as 3, indicando o resultado correto. Então, aqui a gente tem 2 variáveis, no caso A, né? Então, a gente tem A e B, A é 5, B é 9, A mais B é 5 mais 9, que dá 14. Só escrevendo A depois, eu vou ter ali o interpretador mostrando 14. A mesma coisa acontece aqui, só que em vez de eu fazer A mais B, eu faço B mais A. Mas pouco importa, porque somar 1 com 2 ou 2 com 1 dá 3 de qualquer forma. A mesma coisa aqui. Somar 5 com 9 ou 9 com 5, não importa quem vem primeiro, os dois vão dar 14. E aí, como isso está armazenado em A, no final das contas, caso A e caso B dá 14. E aí você olha para o caso C e vê que A é 5, agora B é 9 e C é 1.
Só que na verdade o caso C também vai mostrar 14 porque eu estou fazendo A mais B, então é A que é 5 e B que é 10, 5 mais 10, 15, só que agora eu estou fazendo menos C, que é 1, então é 5 mais 10 que é 15, menos 1, 14. Então a gente mostra 14 aqui no caso C também, né? Só se usou aqui uma variável a mais. Então, o caso A apresenta o mesmo resultado do caso B e do caso C. A diferença é que o caso C tem mais uma variável, que é a variável C, exatamente como a gente está vendo aqui, e um cálculo formado por uma soma e uma subtração, que é exatamente o que acontece aqui, ó. Uma soma e uma subtração, A mais B, e depois o resultado disso menos C, né? Então, realmente aqui a A é a correta, porque descreve perfeitamente o que está acontecendo. B. O caso A apresenta a soma de qualquer valor de A e qualquer valor de B. Isso já está incorreto, né? Porque não é qualquer valor de A e de B. A está sendo fixado em 5 e B está sendo fixado em 9. Então, B aqui já está incorreta. O caso A apresenta o resultado 14. Isso é verdade. O caso B apresenta o valor 95, porque faz a concatenação entre dois números. Concatenar, no caso, seria juntar os dois, né? Em vez de fazer a 5 mais 9, você pega, no caso aí, 9 mais 5. Em vez de você somar, você junta o 9 junto com o 5, né? Então, juntar um com o outro a gente chama de concatenar. Isso aí é bastante usado, na verdade, em texto. E o caso C apresenta o valor da variável A, que tem o valor 5. Então, isso aqui está totalmente incorreto, porque não tem concatenação e nem variável A sendo exibido no caso C, né? Os três A's aqui são o mesmo valor. D. Em todos os casos, a última instrução está pedindo o valor para a variável A. Por essa razão, não é possível calcular o resultado. A última instrução não está pedindo o valor da variável A. A última instrução ela está mostrando o que eu tenho armazenado em A. Então, isso daqui simplesmente vai mostrar 14 na tela. Se você executar aí no seu interpretador do Python, você vai ver 14 sendo exibido aí em todos os casos depois que você digita A, tá? Então, não está pedindo valor nenhum aqui. E a E, por fim, que diz que o caso A apresenta a soma de qualquer valor de A e B, qualquer valor de A e qualquer valor de B. Como eu disse, né, o caso A não é para qualquer valor de A e qualquer valor de B, porque fixamos A em 5 e B em 9. Então, aqui já está automaticamente incorreta. Ficamos, então, somente com a alternativa A, não tem nenhum problema aqui nessa questão. E aí, com isso, a gente finaliza aqui os comentários sobre cada uma das questões dos quizzes de cada uma das 3 videoaulas. Espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.